Olá pessoal, seja muito bem-vindo aí ao universo da costura. Caso você esteja assistindo aqui no Facebook ou no Instagram, seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre agulhas. Mas o que eu quero falar, na verdade, não é da agulha em si, os tipos de agulha que vocês vão usar, como colocar a agulha de modo correto. Não é esse o objetivo deste vídeo, devido a que eu já tenho vídeos aqui no nosso canal falando sobre este assunto. Eu quero falar um dos problemas que acontece muito mesmo por causa desta pecinha aqui da agulha, que muitas pessoas não sabem por que está acontecendo. Então, se você quer saber o que você pode estar fazendo de errado com respeito a esta peça aqui, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza, pessoal? Mas antes disso, de começar a falar sobre este assunto, não se esqueça, se inscreva no canal. Caso você esteja assistindo aí no Facebook, no Instagram, compartilha aí, porque quando vocês fazem isso, mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo. Tendo mais acesso, vamos conseguir ajudar mais pessoas. Beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre este assunto que envolve a nossa agulha. Pessoal, eu tenho notado que muitas pessoas, elas falam que sua máquina está com um problema. Por exemplo, vamos imaginar que sua máquina está pulando ponto. Sua máquina de costura não está costurando. Isso é uma dor de cabeça que a maioria das pessoas tem. Então podemos dizer que os maiores problemas que aparecem nas máquinas de costura, que as pessoas reclamam, é esse aí. Minha máquina de costura não costura, minha máquina de costura está pulando ponto, o meu ponto não está legal, minha linha não está sendo puxada e por assim vai. E muitos desses problemas, tudo é ocasionado por um hábito que a maioria das pessoas tem, que elas não sabem que está fazendo errado. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em mente, que uma agulhinha dessa daqui, ó, essa aqui é uma agulha de máquina de costura industrial. Então é uma máquina de costura reta, né? Até difícil de tirar aqui. Uma agulha dessa daqui, ó, uma agulha dessa daqui, vocês têm ideia quanto tempo ela pode ser utilizada? Qual que é a vida útil dela? E dessa máquina aqui, e essa agulha aqui, ó. Essa aqui é uma agulha caseira. Qual que é a vida útil desta agulha aqui, ó? Vou até tirar aqui na embalaginha aqui para vocês verem. Eu já mostrei alguns vídeos, mas talvez você esteja assistindo primeira vez no nosso canal, então não viu ainda. Esta é uma agulha de máquina de costura caseira. Então, se vocês estão assistindo aí, qual que é a vida útil dessas agulhas? Sabe por que, pessoal, eu estou dizendo isso e eu quero esclarecer bem isso para vocês? Porque muitas pessoas, elas acham que a agulha, a vida útil dela é para sempre. Ou seja, que eu só posso trocar ela, que eu só vou trocar ela quando ela começar a dar problema, quando ela ficar torta e assim por diante. Pessoal, não é assim. Sinto muito em lhe dizer, mas se você quer usar sua agulha por muito tempo, ela não foi feita para isso. Vou dar um exemplo para você. Peguei uma máquina de costura recente e estava regulando ela e tinha uma agulha já, certo? Aí eu reparei que na máquina de costura, no momento que ela costurava, ela fazia um barulhinho, tipo como se estivesse rasgando o tecido. Era um barulhinho que como se estivesse furando o tecido, mas ele furava com uma certa resistência. Quando eu fui ver, a ponta da agulha, essa pontinha aqui, ó, ela já estava quadrada quase. Estava totalmente quadrada. Se eu passasse minha unha assim, ó, minha unha travava exatamente na ponta da agulha. Por que, pessoal, aconteceu isso? Porque a pessoa usou demais a agulha. Então, só para vocês terem ideia, uma agulha, a vida útil dela normalmente é 12 horas de trabalho. Isso mesmo, apenas 12 horas. Então, se você costura aí 8 horas por dia, então ao meio-dia do outro dia você vai ter que trocar a agulha. Isso, pessoal, é importante vocês terem em mente, porque
Muitas vezes a agulha não vai parecer que ela está com um problema, mas ela pode estar um pouco torta, que visivelmente já é difícil de ver. Ou pode acontecer de a ponta dela já estar extremamente gasta. Então, se ela está muito gasta, ela não vai conseguir furar o tecido. O que eu quero dizer isso, pessoal? Estou com um tecido aqui, pessoal, para tentar mostrar para vocês por que é importante sempre trocar a agulha a cada pelo menos 12 horas, que é a vida útil que ela tem, 12 horas de trabalho. Tente imaginar, a agulha, o objetivo dela é furar o tecido constantemente. E ela faz isso milhares e milhares de vezes, certo? Milhares e milhares de vezes. Então, no momento que ela fica fazendo isso, a ponta dela, essa ponta aqui, ó, ela vai ficando sem o corte necessário. Ela não consegue mais ficar tão afiada ao ponto de ficar cortando com facilidade. Com o tempo, o que vai acontecer? Ela vai começando a ter resistência. Ou seja, aqui vai ficando um pouco quadrado a ponta e vai ficando mais difícil de furar. No momento que ele costuma fazer isso, a agulha vai começar a ficar torta. Quando ficando torta, vai dar problema, questão de pular ponto e não costurar. Mas pessoal, o que eu quero que vocês tenham em mente e o cuidado que vocês precisam ter? Pensa assim, o grande problema não é tanto só a agulha, porque a agulha você vai e troca, a agulha é baratinho. Mas no momento que você não faz a troca devida, o que vai acontecer? Com o tempo, a lançadeira vai começar a sempre bater na agulha. No momento que ela começa a bater na agulha, a ponta, em vez de ser a ponta da agulha ser danificada, vai ser a ponta da lançadeira. E se for a ponta da lançadeira, pessoal, aí vai dar muito trabalho. Você vai ter que, ou talvez fazer um ajuste para poder tentar arrumar essa ponta da lançadeira, ou somente trocando ela. Então, pessoal, tome muito cuidado com a frequência que você está utilizando a sua agulha da máquina de costura. Ela pode resultar em coisas graves na sua máquina de costura. Então vamos lá, se você utilizar com muita frequência a sua agulha, o problema vai ser, primeiro, vai furar o tecido, não vai ficar uma costura legal. Segundo, a agulha vai começar a entortar. Terceiro, vai começar a pular ponto ou talvez não costurar. E quarto, vai danificar a sua lançadeira. Beleza, pessoal? Então esta é a dica que eu dou hoje para vocês. Tenha em mente que normalmente a durabilidade de uma agulha, ou seja, a vida útil dela, é cerca de 12 horas. Vocês tendo isso em mente, tenho certeza que vai ajudar vocês a evitarem problemas muito graves em sua máquina de costura. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje, dessa dica referente à agulha, e até os nossos próximos vídeos.